Olá, minhas queridas amigas, estamos de volta com mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, de Elizabeth George. Hoje nós estamos falando do 22º dia de como ser responsável como nosso Senhor Jesus. Como pais, Jean e eu empregamos milhares, que pareciam milhões, de horas treinando, esperando e orando pelas nossas filhas, mas que crescessem responsáveis. Fomos às aulas para pais, lemos livros e nos encontramos com outros pais na tentativa de aprender como incutir esse traço tão importante nas nossas duas meninas. Até desenvolvemos um sistema para atribuir uma nova responsabilidade às nossas filhas, ensinando-lhes como cuidar dessa obrigação e então as recompensando por mostrar responsabilidade naquela área ou naquela tarefa. Chamávamos de aprenda uma coisa, ganhe um dinheiro. Uma vez que aprendiam uma responsabilidade, elas ganhavam um privilégio ou recebiam uma recompensa pré-estabelecida. Nunca me esquecerei do dia em que a nossa filha mais velha, Catherine, tirou a carteira de motorista. Ela nos implorou, nos suplicou por dias, talvez semanas, para que deixássemos a dirigir sozinha, com a irmã Kutcher, até a escola. Não havia meio de ela querer que o Jean ou eu a levássemos e não havia meio de ela querer usá-lo num rodízio de caronas. Finalmente Jean cedeu. Baixou a lei e deu instruções explícitas sobre dirigir de casa para a escola e vice-versa. Uma razão pela qual hesitávamos em deixar Catherine usar o carro é que isso me deixaria presa em casa. Então, uma vez que ela concordou em fazer as minhas tarefas na volta da escola para casa, embarquei no plano. O grande dia finalmente chegou. Orei pelas meninas e acenei em despedida. Entrei de volta em casa e caí de joelhos. E orei até Catherine me ligar da escola. Ela conseguiu, viva. Às 15 horas fui ao chão novamente, pois ela estava para iniciar o seu trajeto até o mercado. Ela tinha minha lista, dinheiro suficiente para a compra e eu imaginava que ela e Kutcher chegariam em casa lá para as 15h45. Para minha surpresa, às 15h15, a porta da casa se abriu e elas entraram. Fiz o que toda mãe tenta se lembrar de fazer. Perguntei se estava tudo bem, se houve algum problema, se elas estavam se sentindo mal. Finalmente eu disse, mas vocês não deveriam fazer as compras? Bem, eu vou tentar descrever os meus pensamentos e sentimentos depois que Catherine disse, mãe, a gente estava muito cansada para fazer as compras. A gente só queria chegar em casa logo. Como você imagina, tivemos uma pequena discussão sobre responsabilidade e depois disparei. Então seja bem-vindo ao clube. Toda mulher, esposa, mãe vai ao mercado cansada, isso é verdade. Mas já aprendemos a ser responsáveis nessa área. Outras pessoas dependem de nós e somos fiéis em cumprir com as nossas obrigações e cuidar das nossas responsabilidades. Agora sigamos até essa responsabilidade deslumbrante que tanto reflete Jesus. Ao seguir por este capítulo, tenha em mente que, por definição, uma mulher responsável é aquela que é capaz de ser fiel em fazer algo ou terminar algo. Ela é competente e confiável. Os outros podem depender dela para fazer o que ela diz para fazer. E ela fará, e para fazê-lo quando ela diz que o fará. Se alguém lhe dá uma tarefa, não há preocupações sobre ela ou a tarefa. Ela completará, ela dará conta. Considere feito. Estamos prosseguindo pelos 30 dias para ter um vislumbre de Jesus e das 30 qualidades de caráter que ele exemplificou, entre muitas outras. Se você quer ser semelhante a Cristo, então precisará ser responsável. Jesus se encaixa perfeitamente nas definições mencionadas anteriormente e em muito mais. Ele era totalmente confiável, alguém de quem se poderia depender totalmente e em quem o pai confiava completamente. O que está por trás da responsabilidade? Uma característica que vem do coração. Uma pessoa responsável é preocupada com os outros. Jesus foi a pessoa mais responsável que já andou na face da terra. Somente Jesus, de todas as pessoas que já viveram, cumpriu de forma perfeita cada tarefa e cada responsabilidade que lhe foi passada. Seja cumprindo todas a justiça, seja fazendo os acertos para sustentar a sua mãe, enquanto estava pendurado na cruz.
seja completando a sua missão de morrer pelos pecadores e sendo capaz de dizer: está consumado. João 19:30. Jesus foi responsável. Aqui está outra área da responsabilidade que Jesus também foi capaz de completar. Ele manteve os seus discípulos a salvo. Ele reconheceu o seu cumprimento bem-sucedido desse encargo ao Pai, enquanto orava na noite antes do seu julgamento. Em João 17:12 diz: enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Os discípulos foram mantidos sob a proteção de Jesus e ele não perdeu nenhum. Você também pode confiar completamente nele e depender dele para a sua vida eterna. Ele afirmou isso em outra ocasião, dizendo em João 10:28, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Jesus não pode mentir, portanto, quando ele promete proteção, você pode confiar nele e crer no que diz. Quando estiver enfrentando as tentações ou encarando a realidade de uma doença de vida ou morte, você pode ter certeza de que a promessa de vida eterna, feita por Deus, é segura. Não porque é uma sensação agradável, mas por causa do poder de Cristo. Assim como um pastor protege as suas ovelhas, Jesus a protegerá da perdição eterna. Você pode confiar no bom pastor para guardá-la e sustentá-la e guiá-la ao lar no céu, onde há plenitude de alegria e eterno prazer. Salmos 16:11. Uma pessoa responsável também faz planos para o futuro. Jesus sempre soube que deixaria fisicamente a terra e retornaria ao céu. Ele tinha um plano para o futuro ao ver diminuir o seu tempo com os homens. Ele chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Marcos 3, do 13 ao 14. Uma vez que responsável sabe que qualquer coisa que vale a pena ter, vale a pena ser poupada e passada adiante aos outros. O plano de Jesus era passar adiante a verdade da sua mensagem para um grupo seleto de homens. Então, quando ele partisse, eles, por sua vez, passariam adiante aos outros. O que você tem que é digno de ser passado adiante aos outros? Como cristã, você é responsável por refletir Jesus ao mundo observador? Como mulher cristã, você é responsável por ensinar e treinar a próxima geração de mulheres piedosas? Tito 2, 3 ao 5? Como mãe, você é responsável por ensinar e ser modelo de suas crenças e padrões cristãos para os seus filhos? Como uma esposa cristã, você é responsável por servir como auxiliadora do seu marido, amá-lo com o amor de Cristo? Uma pessoa responsável deixa recursos para que os outros possam cumprir as suas tarefas. Como você já leu, Jesus sabia desde o início que um dia deixaria este mundo. Então ele escolheu os seus homens. Depois começou a treiná-los para os meses restantes, antes da sua morte. Ainda assim, esse breve treinamento não seria suficiente. Eles também precisariam da sua força e sabedoria. Como líder responsável, Jesus conhecia o limite de tempo para o treinamento pessoal que ele poderia oferecer a esses futuros líderes. Então prometeu enviar alguém exatamente como ele para continuar o treinamento para capacitá-los para estar com eles e mais. Ao ler a promessa que Jesus fez aos discípulos, observe quanto tempo o Consolador estaria com eles. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Consolador de quem Jesus falava era o Espírito Santo, que aconselharia, exortaria, confortaria, fortaleceria, intercederia e encorajaria os discípulos, exatamente da mesma forma como Jesus havia feito até a sua partida de volta ao céu. Você provavelmente conhece os seus limites físicos pessoais. Ainda assim, você tem um papel vital a desempenhar na vida da sua família, na sua igreja, na sua comunidade. E provavelmente há momentos em que você se acha sendo exigida demais pelas inúmeras responsabilidades. É fácil ficar sobrecarregada com tantas funções a ocupar. Lamentavelmente, você é limitada ao que uma pessoa pode fazer. Ainda assim, louvado seja Deus, você tem o Espírito Santo presente e disponível quando você anda no Espírito. Gálatas 5,16. Então, quando você tiver tarefas do que tempo e energia, olhe para cima. O Espírito Santo lhe dará o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio.
Essas atitudes semelhantes às de Cristo a ajudarão a fazer o seu trabalho, à maneira de Deus, de modo que o reflita e honra. Como já vimos, muitas vezes durante a nossa jornada com Jesus, os líderes religiosos de seus dias estavam continuamente procurando razões e formas para desacreditar a vida e o ministério de Jesus. Olhemos para uma das ocasiões em que pediram que Jesus respondesse a uma pergunta impossível. Foi basicamente isso. O povo deveria pagar impostos a um governo odiado, opressivo, estrangeiro. Qual foi a resposta de Jesus? Mais uma vez, a sabedoria de Deus falou no meio da resposta de Jesus. Marcos, capítulo 12, versículo 17. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus era um cidadão responsável, ele nunca quebrou qualquer lei civil ou do Antigo Testamento. Ele nunca ensinou os discípulos a fazer de outra forma. Nessa cena, Jesus estava ensinando responsabilidade com o governo. O apóstolo Pedro reiterou os ensinamentos de Jesus quando falou aos crentes. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor. Seja o rei como soberano, seja os governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. O contexto do ensino de Pedro era como viver no mundo de forma que traga glória para Deus, de forma que o reflita e o represente de forma positiva. Nenhum governo humano é perfeito. Algumas pessoas, até mesmo cristãos, se recusam a obedecer certas leis nos seus países, porque algumas legislações específicas parecem ser justas ou mostrar favoritismo. Contudo, como cidadã, tanto do reino de Deus quanto de sua nação, você tem responsabilidades tanto com Deus quanto com o governo do seu país. A sua recompensa é de fato doce quando você suporta bem essa responsabilidade, pois a sua vida de bondade cheia de boas obras trará honra para Deus. A vontade de Deus não é um segredo. Ela não está escondida ou camuflada de forma inteligente no texto da Bíblia. Ela fica bem à vista. E a mulher cristã responsável se esforçará para buscar a vontade de Deus para a sua vida a todo custo. Siga essas diretrizes para a responsabilidade a fim de descobrir e fazer a vontade de Deus. Um cristão responsável é informado. A ignorância não é amiga da responsabilidade cristã. Na verdade, ela é a pedra de tropeço para ser confiável. Responsabilidade significa fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Como você pode conhecer e seguir a vontade de Deus se não conhece a palavra dele? Estude a palavra de Deus para descobrir as suas responsabilidades. Procure apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Um cristão responsável é obediente. A falta de conhecimento ou de entendimento não é desculpa para a desobediência. Deus já lhe deu tudo pertinente à vida e à piedade. 2 Pedro 1, 3, 4. Como você pode viver em piedade e obedecer à vontade de Deus se não conhecer ou não se incomodar em compreender a palavra dele? Deus está lhe oferecendo uma vida abundante e vitoriosa, mas você deve procurar a sabedoria de Deus como a prata e a procurarás com quem procura tesouros escondidos. Assim, você entenderá a vontade do Senhor. Um cristão responsável cresce na fé. Goste você ou não, Deus nos ordena crescer no conhecimento de Jesus, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O Novo Testamento está repleto de ordens, exortações, admoestações e encorajamento ao crescimento para a maturidade espiritual. O apóstolo Paulo chamou isso de crescimento na plenitude de Cristo, em Efésios 4:13. Essa maturidade lhe dará um fundamento forte e estabilidade doutrinária. Então você conhecerá a vontade de Deus e formas para que não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina que aparece. Como em todas as coisas, a estrada para a maturidade espiritual passa pela Bíblia. Um cristão responsável usa os seus dons espirituais. O Espírito de Jesus lhe dá a capacitação espiritual como crente para o bem dos outros membros do corpo de Cristo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. 1 Coríntios 12, 7. Você é dotado e, portanto, responsável por ministrar os seus dons para que os outros
e as outras pessoas na igreja sejam abençoadas. O seu dom é necessário e beneficia as outros. Por favor, seja responsável, descubra os seus dons, desenvolva os seus dons, ministre os seus dons para o benefício comum. Mais uma vez, recorra a Jesus. Ele cumpriu todas as suas responsabilidades até o fim, até a última responsabilidade, indo à cruz para pagar a pena pelo pecado. Esse era, de fato, o ato extremo de responsabilidade de todos os tempos. Jesus se sacrificou como resgate pelos seus pecados. O cumprimento das responsabilidades dele com o Pai o levou à cruz, aonde o cumprimento de suas responsabilidades está levando a você. Deus não está lhe pedindo para morrer por ele. Ele está lhe pedindo para viver por ele, para ser um sacrifício vivo, como está escrito em Romanos 12:1. Jesus, pois, possuía um coração obediente que tornou responsável. Se você deseja realmente refletir o coração de Jesus, tenha como prioridade nutrir um coração que é responsável em obedecer a Deus e a seguir o exemplo do seu Filho, o Senhor Jesus. Vamos juntas estar orando. Querido Senhor Jesus, o desejo do meu coração é me tornar mais parecida contigo. Quero que as minhas atitudes e ações demonstrem que eu sou um sacrifício vivo, totalmente aceitável a Ti. Conforme aprendo sobre a responsabilidade. Obrigado pelo dom do Teu Espírito Santo, que me ajudará a ser responsável como filha do Rei e cordeira contigo. Amém. Se este livro tem sido uma bênção na sua vida, esteja curtindo o canal, esteja compartilhando com as suas amigas para que a vida delas possa ser edificada também. Que o Senhor te abençoe grandemente. Um beijo no coração. Fique com Deus.